Olá, amantes de gatos! Se você é fascinado por felinos elegantes e cheios de personalidade, este vídeo é para você. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comente o que mais ama nos siameses e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas descubram a história e as curiosidades sobre essa raça incrível. O gato siamês é, sem dúvida, uma das raças felinas mais reconhecíveis e admiradas do mundo. Com sua aparência exótica e seu temperamento marcante, ele conquista corações há séculos. A história do gato siamês é uma jornada que atravessa tempos, ligando a realeza oriental às salas de estar ocidentais. Sua evolução é um testemunho de seleção natural, intervenção humana e uma característica genética única. A origem do siamês é inquestionavelmente o antigo reino de Sião, hoje conhecido como Tailândia. Diferente de muitas raças, a história do siamês não é de um cruzamento seletivo recente, mas sim de uma linhagem natural e ancestral, onde os primeiros registros vêm de manuscritos tailandeses, como o Tamara-Mael, livro de poemas de gatos, que datam do século XIV, por volta de 1350. Nesses textos, já se descreviam gatos com as características distintas que hoje associamos ao siamês, com seu corpo elegante e majestoso, pelagem clara com extremidades escuras e olhos azuis. Esses gatos eram muito mais do que simples animais de estimação. Foram considerados animais sagrados, guardiões de templos e palácios, e companheiros da realeza. Havia a crença mística de que as almas dos membros da família real se alojavam nos corpos desses gatos após a morte, o que lhes conferia um status de reverência e proteção. Eles eram tesouros nacionais, e a exportação não era autorizada, o que contribuiu para manter a pureza de sua linhagem por séculos. A descoberta do siamês pelo Ocidente ocorreu no final do século XIX, e acredita-se que os primeiros exemplares tenham sido presentes diplomáticos enviados por reis siameses a dignatários europeus. O marco mais famoso foi em 1884, quando o cônsul britânico, em Bangkok, Edward Blencowe Good, recebeu do rei Chulalongkorn um par de siameses, um macho chamado Fo e uma fêmea chamada Mia, e então Gould os levou para a Inglaterra, onde eles foram exibidos em uma exposição de gatos no Crystal Palace, em Londres. Em 1890, a exibição desses gatos exóticos causou um enorme fascínio. Sua aparência única e seu temperamento vocal e interativo rapidamente capturaram a atenção dos amantes de gatos. A partir daí, a raça começou a ser popularizada e a se espalhar pela Europa, e posteriormente, pelos Estados Unidos. O primeiro clube de raça siamês, no Reino Unido, foi fundado em 1901. A evolução do siamês, desde sua chegada ao Ocidente, também é marcada por uma mudança em sua morfologia. Impulsionada em parte pela seleção em exposições de beleza, temos o siamês tradicional, conhecido como Applehead, e o siamês moderno, conhecido como Wedge ou Show Style. A discussão entre o siamês tradicional e o moderno não é apenas uma questão de preferência, mas reflete a evolução dos padrões de beleza nas exposições felinas e a diversidade genética. Dentro da própria raça, siamês tradicional Applehead, Old Style ou clássico, representa a linhagem original dos gatos trazidos do Sião no século XIX e início do século XX. O termo Applehead, cabeça de maçã, é uma descrição carinhosa de sua característica mais marcante, corpo mês, robusto, encorpado e arredondado, com uma musculatura mais compacta, a cabeça mais larga e arredondada, com maçãs do rosto proeminentes. O focinho é mais curto e arredondado, as orelhas geralmente menores e mais arredondadas nas pontas, proporcionais ao formato da cabeça, não tão abertas. Os olhos, de formato mais oval ou amendoado, não tão oblíquos, mas ainda de um azul intenso. Pernas e cauda mais curtas e grossas, em comparação com um corpo. A cauda é de comprimento médio. O temperamento é vocal e afetuoso da raça, mas alguns tutores relatam que podem ser ligeiramente menos hiperativos que os modernos, embora isso varie muito individualmente. Menos comum em exposições de felinos hoje em dia, mas muito apreciado por aqueles que buscam a aparência original do siamês. Algumas associações de raças separadas trabalham para preservar esse tipo
Gato siamês, moderno Wedge ou show style é o resultado de um processo de seleção artificial por criadores ocidentais, especialmente a partir de meados do século XX, para atender a um ideal de elegância e refinamento nas pistas de exposição. O termo Wedge cunha descreve o formato de sua cabeça. O corpo longo, esguio e musculoso, com uma estrutura óssea fina e elegante. A cabeça em formato de cunha perfeita, que se alarga gradualmente das pontas do nariz até as pontas das orelhas. O focinho é longo e reto. As orelhas grandes e pontiagudas, largas na base e bem abertas, seguindo o formato triangular da cabeça. Os olhos amendoados e oblíquos inclinados para cima em direção às orelhas, de um azul profundo e penetrante. Pernas e cauda longas, graciosas. A cauda é muito longa e afilada. Mantém a inteligência, a vocalização intensa e a necessidade de interação. Muitas vezes são descritos como mais enérgicos e atléticos. É o tipo de siamês que domina as exposições de beleza felina e é o mais reconhecido pelos principais clubes de raça, como a C, FA e AT, como o padrão da raça siamês. Ambos os tipos são belos e possuem a personalidade cativante, sendo que a escolha entre um ou outro geralmente se resume à preferência estética pessoal e, às vezes, à disponibilidade de criadores especializados em cada linha. A coloração point é a marca registrada do siamês, e é um dos exemplos mais fascinantes de como a genética e o ambiente interagem para determinar uma característica física. Não é apenas uma questão de raça, é um processo bioquímico, diretamente ligado à temperatura. A chave para o padrão de cor do siamês reside em um gene mutante que afeta a enzima tirosinase. A tirosinase é uma enzima vital na cadeia de produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele, pelo e olhos. Nos gatos siameses, a mutação nesse gene da tirosinase resulta em uma enzima que é termossensível, ou seja, sua atividade é diretamente influenciada pela temperatura. Funciona assim: em temperaturas mais quentes acima de aproximadamente 33 graus Celsius, a enzima tirosinase se torna inativa ou muito menos eficiente. Isso significa que pouca ou nenhuma melanina é produzida nessas áreas. Já em temperaturas mais frias, abaixo de aproximadamente 33 graus Celsius, a enzima se torna ativa, permitindo a produção de melanina. E como isso se manifesta na pelagem? Quando os gatinhos siameses estão se desenvolvendo no útero da mãe, a temperatura corporal dela é uniformemente quente. Por causa disso, a enzima tirosinase está inativa em todo o corpo do feto, e os gatinhos nascem completamente brancos, ou creme pálido. Assim que nascem e são expostos ao ambiente externo, as partes do corpo que naturalmente perdem calor mais rapidamente e, portanto, ficam mais frias, são as que começam a produzir pigmento. Essas são as extremidades: orelhas, focinho, patas e cauda. Essa é uma característica recessiva, o que significa que um gato precisa herdar duas cópias desse gene mutante, uma de cada pai, para exibir a coloração point. Gatos com apenas uma cópia serão portadores do gene, mas não terão a pelagem siamês. Com o tempo, a coloração escura nessas áreas se desenvolve gradualmente nas primeiras semanas e meses de vida. Um siamês pode ter uma cor point mais intensa se viver em um clima mais frio, ou até mesmo se tiver uma lesão que cause um resfriamento localizado. O pelo que crescer ali poderá ser mais escuro. Se você busca um gato tranquilo, independente e que só aparece para comer e dormir, o siamês provavelmente não é a raça ideal para você. Esses felinos são verdadeiras personalidades, conhecidos por sua inteligência aguçada, vocalização marcante e uma necessidade profunda de interação. Eles são incrivelmente vocais e adoram conversar com seus tutores. Seus miados não são os miados típicos de outros gatos. São mais variados, com tons que podem ir de um ronronar suave a um miser, um som mais grave e alto, quase como um lamento ou uma exigência. Eles usam essa vocalização para tudo: para cumprimentar você ao chegar em casa, para pedir comida, para reclamar se a tigela de água estiver vazia, para avisar que querem brincar ou simplesmente para expressar suas opiniões sobre o que está acontecendo na casa. Se você é sensível a ruídos, prepare-se para ter um companheiro que sempre terá algo a dizer. Os siameses formam laços muito fortes com seus tutores. Eles são extremamente afetuosos e gostam de estar sempre por perto. É comum que sigam seus humanos pela casa, de cômodo em cômodo,
como se fossem sua sombra. Muitos tutores descrevem seu comportamento como semelhante ao de um cachorro, pois eles podem vir quando chamados, aprender a buscar objetos e até mesmo andar de coleira. Eles adoram sessões de carinho e colo, mas essa necessidade de atenção pode beirar a carência ou o comportamento pegajoso. Eles não gostam de ficar sozinhos por longos períodos e podem desenvolver ansiedade de separação, se não tiverem companhia. Seja de outros pets ou de pessoas, a inteligência do siamês é notável. Eles aprendem rapidamente e são extremamente curiosos. Adoram explorar cada canto da casa, investigar objetos novos e resolver problemas. Essa inteligência significa que eles precisam de bastante estimulação mental para não ficarem entediados e, consequentemente, destrutivos. Brinquedos interativos, quebra-cabeças de comida, sessões de brincadeiras com varinhas e até mesmo o ensino de truques são ótimas formas de distração. Um siamês entediado pode aprender a abrir armários, ligar torneiras ou derrubar coisas apenas para se entreter. São gatos com um nível de energia considerável. Amam brincar e precisam de exercícios diários para gastar essa energia. Jogos de caçadas, perseguição e escalada são favoritos. Proporcione arranhadores altos, árvores para gatos e prateleiras para que possam escalar e observar o ambiente de cima. Essa energia e natureza brincalhona os tornam excelentes companheiros para famílias ativas e até mesmo para casas com crianças, desde que a interação seja supervisionada para garantir o respeito mútuo do modo geral. Os siameses são sociáveis e podem se dar bem com outros pets, especialmente se forem introduzidos desde cedo. Porém, sua forte ligação com o tutor pode gerar ciúmes com a chegada de novos animais ou pessoas que compitam pela atenção. Eles precisam se sentir incluídos e serem o centro das atenções da casa. Embora sejam amorosos, os siameses têm uma personalidade marcante e podem ser bastante exigentes. Eles sabem o que querem e não hesitarão em comunicar isso. Ou se suas necessidades de atenção, brincadeira, limpeza da caixa de areia não forem atendidas, podem se tornar temperamentais ou até desenvolver comportamentos indesejados, como agressão ou eliminação inadequada. Enfim, o gato siamês é um companheiro vibrante e exigente, mas incrivelmente recompensador. Se você está procurando um gato que se torne parte ativa da sua família, que converse com você e que te siga pela casa, o siamês pode ser a escolha perfeita. Eles oferecem afeto e entretenimento em abundância, mas pedem em troca dedicação, estímulo e muita conversa. Com os devidos cuidados, os gatos siameses são conhecidos por serem bastante longevos. A expectativa de vida média de um siamês saudável varia entre 15 e 20 anos, e muitos podem viver até mais, superando essa marca. E aí, gostou de conhecer mais sobre o majestoso gato siamês? Qual característica te surpreendeu mais? Deixe seu comentário abaixo. Curta este vídeo se aprendeu algo novo. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos e compartilhe com todos os gateiros que você conhece. Sua interação nos ajuda a trazer mais informações incríveis para você. Até a próxima!